Oi, gente, boa noite. Vamos começar com a nossa aula de hoje com a FGV, correção daquela prova. Como sempre, né, a banca não é uma banca, é um tamborete, e a prova tem algumas observações. Eu tinha até me arriscado a corrigir a prova sem o gabarito, mas saiu o gabarito hoje à tarde, eu estou aqui com ele copiado, mas eu vou respondendo as questões e de algumas respostas dadas pela FGV eu vou discordar. Então, vocês, os meus alunos, né, os alunos desse curso, da turma 2, não da turma 1, então podem aproveitar para fazer o recurso, que amanhã eu vou começar a fazer e envio para vocês e vocês adaptam para que não fiquem os recursos iguais, tá bom? 2 ao 69 é a redação modelo, né, para a prova que vocês vão fazer do ensino médio da FGV no próximo domingo, tá? Então, vamos começar. Aqui é a prova do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, e eu não tinha colocado aqui, porque eu não tinha visualizado muito bem a prova que haviam me mandado, mas a gente vai corrigir a prova de analista na área de contabilidade, certo? Boa noite aí para Cíntia, para Rodrigo, para Solange e para Jane Lúcia. Vamos começar. Aí diz assim: os segmentos destacados em cada uma das frases foram substituídos por um só vocábulo do mesmo sentido, com a ajuda de um afixo, que é um prefixo ou um sufixo, e diz que a única frase que esse procedimento foi feito de forma adequada. Como você é falante da língua, dá para você perceber, essa questão não foi difícil, né? É só você ir olhando para cada coisa que está grifada e ver se lá embaixo corresponde àquela locução. Então, uma inflamação conjunta, é só você olhar assim. Uma inflamação conjunta é uma conjuntivite? Não. Conjuntivite é a inflamação que você tem aqui no globo ocular. Isso aqui é conjuntivite. Então, você já elimina a letra A. Aí vem para B. Descoberta há pouco tempo. Pré-descoberta. Não, pré-descoberta é descoberta antes de alguma coisa. Pré-descoberta, antes de alguma coisa. E aqui, descoberta há pouco tempo, não é a mesma coisa. Então, B. Analisar-se a si mesmo é autoanalisar-se? Sim, tá escrito bonitinho, tá vendo? Tem o hífen junto, autoanalisar-se, autoestima, tudo isso é sem hífen junto. Tudo que é com auto, né? Que logo após uma vogal que não seja O, então você junta. Então você vai e marca a letra C. Mas como a gente está estudando, por que não é a D? Visitado de novo é retrovisitado? Não, retro é passado, né? Não tem nada a ver com visitado de novo. Poderia ser revisitado. Tudo estava explicado de forma geográfica, geoidemente? Não, geoidemente não é nada de forma geográfica, né? Geograficamente seria melhor. Então, realmente, letra C não foi difícil. Isso aqui é para falante da língua, como eles fazem muitas questões para falante da língua, né? Então, para falante da língua, não precisa nem de conhecimento gramatical, basta você saber o sentido. Ok? Então, eu concordo com o gabarito, né? Letra C. Aí vamos para 2. A opção abaixo é que a forma verbal destacada mostra fatos anteriores em relação aos outros. Como é que eu sei disso? Em primeiro lugar, eu penso no pretérito mais que perfeito. Por quê? Porque quando um pretérito mais que perfeito é colocado em comparação a um pretérito perfeito ou a um pretérito imperfeito, todo de um indicativo, então todas as vezes esse aqui é o primeiro a acontecer. Por quê? Porque é pretérito mais que perfeito. Lembro logo disso. Então, ele pode estar em qualquer lugar no período, mas ele sempre vai ser a primeira ação a ser desenvolvida, antes de um pretérito perfeito e antes do pretérito imperfeito. Mas também eu vou ver se a forma destacada anteriormente são dois pretéritos perfeitos. O que vier em primeiro lugar é o primeiro, o que vem em segundo é em segundo. O exemplo daqui, Aliette, por favor. Tá ok, tá ok. Então, quando eu digo assim, olha, Maria chegou à parada. Gosto muito desses exemplos que aí você decora. Maria chegou à parada. Chegou, tá vendo? Maria chegou à parada. O ônibus saíra. Então, o ônibus saiu antes de Maria ter chegado, porque isso aqui é pretérito mais que perfeito. Isso aqui é pretérito perfeito. Apesar de o pretérito perfeito estar em primeiro lugar na frase, ele não é a primeira ação a ser desenvolvida, não. É saiu, porque é pretérito mais que perfeito. Entenderam isso? Mas se forem dois pretéritos, Maria chegou à parada, o ônibus saiu. Olha, aqui eu tenho outro pretérito
perfeito. Então, o primeiro vai ser a primeira ação e o segundo vai ser a segunda ação. Primeiro o ônibus chegou, ou primeiro Maria chegou, depois o ônibus saiu. Por quê? Porque são dois perfeitos, estão vendo? Então, dois perfeitos no mesmo período, o que aparece em primeiro lugar aconteceu primeiro, o que aparece em segundo aconteceu segundo. Mas um mais que perfeito, onde ele apareça, ele sempre acontece, a ação é desenvolvida em primeiro lugar. Não importa o lugar que ele esteja, certo? Então, como aqui tem chegou Saíra, Saíra é a primeira ação a ser desenvolvida. Chegou é a segunda. Por quê? Porque aqui é um pretérito mais que perfeito. Se tiver um, por exemplo, no presente, né, de qualquer modo, e um no futuro, obviamente o presente vai acontecer primeiro e o futuro vai acontecer depois. Isso é coisa de falante de língua. Esse aqui é que talvez, porque geralmente eu falando da língua, não usa muito o pretérito mais que perfeito. Simples. Usa o pretérito mais que perfeito composto. Maria chegou, o ônibus tinha saído, o ônibus havia saído, tá vendo? Ele diz havia saído ou tinha saído. Geralmente ninguém fala saíra, só se for uma linguagem muito formal. Então, nesse caso aqui, isso não é bem de falante da língua, porque o falante da língua não usa muito pretérito, mas que perfeito, simples, usa o composto. Tinha saído, tinha chegado. Tem gente que diz tinha pego, tinha pegado, tinha falado, tinha falo. Ai, eu já ouvi um tinha falo. Isso dói. Falo é o órgão sexual masculino. Tinha falo, quem fez aí transposição de, né, de sexo. Pronto. Então, vamos lá. Então, eu vou atrás disso. Aí, na primeira tem assim, olha, quando a guerra da Ucrânia terminar, muitos vão voltar ao país. Então, muitos vão voltar quando a guerra terminar. O que é que vai acontecer primeiro? A guerra terminar. Aí, depois, muitos vão voltar. O que é que a Liette faz? Marca a letra A e vai-se embora. O que é que a FGV dá? B. Vamos ver a B. Ela já terminara pretérito mais que perfeito. Então, é antes desse daqui que isso aqui a gente vai entender que é um pretérito perfeito. Mas aí a banca dança. Porque eu tenho aqui chegaram, e essa forma pode ser tanto pretérito perfeito como pretérito mais que perfeito. E ela bota assim, quando eu não vou dizer se isso aqui é perfeito ou mais que é perfeito, entenderam? Mas mesmo que fosse, isso aqui teria acontecido em primeiro lugar. Mas isso aqui tanto pode ser pretérito perfeito, que faz isso aqui ser primeiro lugar, como pode ser pretérito mais que perfeito, que pode ser também isso aqui em primeiro lugar. Por quê? Olha, eu chegara, tu chegaras, eles chegaram, pretérito mais que perfeito. Nós chegáramos, vós chegares e eles chegaram, pretérito mais que perfeito. E o perfeito, eu cheguei, tu chegaste, ele chegou. Nós chegamos, vós chegastes e eles chegaram. Tá vendo? A mesma forma da terceira pessoa do plural para o verbo no pretérito mais que perfeito é a mesma para o verbo no pretérito perfeito. Então, ele aqui está certo. O que é que vai acontecer com essa prova aqui? Se alguém quiser entrar com recurso, pode. Porque essa A, quando a guerra da Ucrânia terminar, vai ser o primeiro fato. Fatos anteriores em relação ao outro. Então, esse aqui vai ser o primeiro fato. A guerra termina, logo depois, muitos voltam ao país. Então, 2 pode ser A e pode ser B. Coisas da FGV. Vamos para o 3. A frase abaixo que mostra ambiguidade em função de não se poder distinguir o que? Agente e paciente. Quem é o agente? Ou é o agente da passiva, ou é o sujeito que pratica ação. Quem é o paciente? Ou é o sujeito que sofre ação na passiva, ou é o objeto direto. O objeto direto é o paciente. Eu peguei o livro. Eu, agente, e o livro, paciente, que é o objeto. Eu gosto de flores. Eu, agente, e o objeto indireto, paciente. Sempre é assim. Então, o agente é aquele que pratica ação. O paciente é quem sofre a ação. E quando eu digo peguei o livro sofre a minha ação. É o paciente. Sendo que ele levou isso aqui, o elaborador da prova, levou isso aqui ao pé da letra. Então, tomem cuidado, que essa FGV a gente não sabe o que, é que o cara está pensando na hora. Ele levou ao pé da letra. Então, quando ele fala em gente paciente, ele levou ao pé da letra para a voz passiva. Mas isso só não é na voz passiva. Basta dizer, olha, eu matei o rato. Eu sou o agente e o rato é o paciente que sofreu a ação.
Até esse, o médico consultou o paciente é o paciente e o médico é o agente. Por que você está dizendo isso, Eliette? Porque olha só, o chefe encontrou o funcionário em seu gabinete. Então aqui não é agente e paciente, aqui é o caso de quem é. É um caso de posse. O chefe encontrou um funcionário no gabinete do chefe, ou o chefe encontrou um funcionário no gabinete do funcionário. Aí aqui tem essa ambiguidade, mas isso aqui não é ambiguidade, agente e paciente. Por isso que eu não marco letra A. Aí a FGV dá a letra B. A criação da instituição demorou mais do que se esperava. Por quê? Porque algumas pessoas dizem que na passiva existe a ambiguidade quando não se explicita o agente da passiva. Mas, gente, aqui eu não vejo essa ambiguidade de agente paciente, não. A criação da instituição demorou mais do que se esperava, só porque está na passiva, a passiva sintética, mais do que era esperado. Por quem? Não sei. Isso não é ambiguidade. Eu digo que isso é omissão. E eu não sei dizer. Ambiguidade não. Ambiguidade tem duplo sentido. Por exemplo, se eu disser assim. Deixa eu ver se eu me lembro agora de um. Maria, ó, olhem bem. Maria ficou convencida. Então, eu tenho aqui, olha, convencida, que está no particípio e é um verbo transitivo direto. Quem convence, convence alguém, tá vendo? E tenho aqui um verbo auxiliar, e esse verbo auxiliar é ficar. E eu sei que o verbo auxiliar na passiva é ser, estar ou ficar. Então, eu posso aqui pensar que isso é uma voz passiva. Mas posso pensar também que ela não foi convencida com ninguém, ela ficou convencida da sabedoria dela, mas ninguém convenceu Maria. Ela se convenceu ela mesma, seria uma reflexiva, entendeu? Então, nesse caso, não sendo passiva, eu analisaria isso aqui, ficou convencida, como um verbo de ligação, e isso aqui como um predicativo. Mas eu tenho que ter um contexto. Maria ficou convencida. Maria é convencida. Pronto, vamos ficar mais claro. Maria é convencida por alguém de alguma coisa, ou Maria é convencida, aquela criatura que é convencida, entendeu isso? Então, isso aqui seria ambíguo. Mas não é ambíguo em agente ou paciente. É ambíguo se isso é voz passiva ou se isso é uma oração simples com um predicado nominal. Não vejo aqui coisa de agente paciente, não. Como não vejo aqui. Aqui eu vejo a omissão do agente da passiva, que quase sempre, na maioria das vezes, enormes vezes, na maioria das vezes, quando é a passiva sintética com si, a pessoa não coloca. Então, vendo em se caso está ambíguo, não. Não estou esclarecendo quem é o agente. Casas são vendidas por quem? Não sei. Isso não é ambíguo, mas eu sei que casas são vendidas, tá vendo? A omissão do agente não significa ambiguidade, não. Agora, aqui tem ambiguidade. Encontrei o assaltante andando pela rua. João Maria também tem. Aqui, só que aqui não é sujeito entre agente e paciente. Porque João e Maria se casaram, João casou com Maria, eles são os cônjuges, ou João casou com alguém e Maria casou com alguém ontem, né? Houve 2 casamentos ou só houve um casamento. Mas aqui não é nada de agente paciente, por isso que não marca a letra C. Chamar os bombeiros já ficou na moda. Também não tem nada de ambiguidade. Mas aqui tem. Encontrei o assaltante andando pela rua. Aí eu não sei se o assaltante andava, ele é o agente, não é? Ou se eu encontrei eu que andava, eu sou o agente. Eu não sei quem é o agente aqui dessa ação, né? Andando pela rua. Então aqui eu não tenho agente e paciente, mas eu não sei quem é o agente. E aqui ele diz agente e paciente. Eu, Aliette, marcaria essa letra B como ela quer, porque ela colocou aqui a pista, tá vendo, agente paciente? E esses termos a gente usa em voz passiva. Mas que essa oração aqui, eu não vejo ambiguidade entre agente e paciente. Eu vejo a omissão do agente da passiva. A omissão não significa ambiguidade, porque se diga assim, eita, quebraram o muro. Tá ambíguo isso?
Tá não, tá ambíguo não. Eu só não sei quem foi que quebrou. Eu estou omitindo aí o sujeito está indeterminado. Há leões na África. Não existe sujeito, está ambíguo porque o sujeito não está existindo aí, porque o verbo é impessoal. Não, não está ambíguo. Simplesmente não existe sujeito. Entenderam isso? Então eu achei essa questão muito, as alternativas, muito mal elaboradas. Ele devia ter colocado alguma coisa muito mais realmente agente paciente, e não a omissão do agente da passiva, que não vai dar ambiguidade, não. A criação da instituição demorou mais do que se esperava, do que as pessoas esperavam. Mais do que se esperava. Aqui não tem nada de agente paciente, não. Aqui tem a omissão da agente da passiva, que é muito normal numa oração que está na passiva sintética, se omitir o agente. Mas isso não significa que vai ficar ambíguo. Ficaria aqui, Maria é convencida. Maria é convencida por alguém ou Maria tem essa qualidade de ser convencida? Aí aqui eu digo, tem aí uma ambiguidade, eu não sei o que é que a frase está dizendo, certo? Então eu achei essa questão 3 passiva de anulação e dizer que não há resposta, porque não há resposta. Se você errou essa, entra com recurso, porque realmente isso aqui não tem uma ambiguidade não, simplesmente é uma omissão do agente da passiva. Boa noite, Simara. Vão se manifestando aí, viu, gente? Embora que não seja terreiro, mas vamos nos manifestar. Aí tem a 4, que tem aqui esse texto. Aí esse texto pede o quê? Diz assim: sobre a base argumentativa desse pensamento de Montaigne, é correto afirmar que. Aí você volte à base argumentativa. O que é a base argumentativa? Aquilo que dá consistência ao argumento. Aí você tem que saber qual é a tese para saber o que é que está se dizendo a respeito daquela tese. Então, olha o que é que a pessoa está discutindo, olha a opinião que ela está lançando. Vamos lá. Aconteceu aos verdadeiros sábios o que se verifica com as espigas de milho que se ergueram orgulhosamente enquanto vazias, e amadurece o grão, se inclina e se dobra humildemente. Está aqui, a tese está nessa primeira parte aqui. Que os verdadeiros sábios acontece com eles, não é? Mesma coisa, tá vendo? Com as espigas de milho, porque ela se ergue orgulhosamente quando vazia, mas quando ela se enche, amadurece o grão, ela se inclina e se dobra humildemente. Assim, dessa forma, desse jeito, isso aqui não é conclusivo. Dessa forma, tá vendo? Depois, esses homens, depois de tudo ter experimentado, sondado e nada haver encontrado nesse amontoado considerável de coisas tão diversas, renunciaram à sua presunção e reconheceram a sua insignificância. Então, isso aqui é uma comparação. Essa é a base da argumentação, é a comparação. Da mesma forma, tal, né? Insignificância, blá, blá, blá. Então, vamos lá. A tese do texto é a de que os verdadeiros sábios se inspiram nas espigas de milho. Se inspiram, não, são comparados às espigas de milho. O argumento não é a tese, é o argumento básico. O argumento básico do texto é de base comparativa, sim, citando o exemplo das espigas de milho, sim, letra B. E essa, se não me engano, essa é a 4, essa é a resposta do gabarito e eu concordo. Não merece anulação, não merece mudança de resposta. A argumentação apresentada é a experiência pessoal do autor, filósofo e escritor? Não fala aqui que Montaigne está dizendo isso na experiência dele, não. Então, se não tem aqui um eu, estão vendo? Então, como não tem um eu, não tem aqui a experiência pessoal do autor. O público-alvo do texto são os verdadeiros sábios? Não, isso aqui não mostra no texto. Pode até ser no texto fora daqui, mas nesse pedaço não está mostrando isso, não. Que o leitor é o verdadeiro sábio. Não. E a lição do texto é de que a humildade também na natureza só não é seguida pelos verdadeiros sábios? Não. Os sábios seguem justamente o que acontece na natureza. Então, letra B de bola, 4, eu concordo com o gabarito da FGV. Eu estou aqui com o gabarito porque eu não decorei qual era a letra que ele dava, viu? 5. Um dos problemas continuamente apontados em textos escritos é o da repetição de termos idênticos. Em todas as frases abaixo, esse problema foi combatido por meio de substituições. Pronto. Então, eu vou olhar quando é que um termo foi substituído por outro termo. O que é que ele quer? A opção em que a substituição foi realizada por meio de um processo diferente dos demais. Vamos voltar. Então, ele quer uma substituição num processo diferente dos demais. Substituição é o quê? Então, eu tenho a referência pronominal. Eu pego um pronome, né? E retomo alguma palavra com esse pronome, é a referência pronominal. Mas também tem a referência lexical.
eu pego uma palavra, uma expressão e substituo por outra palavra. Essa pronominal tem a anafórica, que é a retomada, né? E tem a catafórica, que é o anúncio. Anafórica, Liette. Que anáforica? Ave Maria, vamos pegar a borracha. Chega, Leandro, me ajuda aqui que eu não estou conseguindo pegar a borracha. Caneta. Não, vou agora ver. Não sai a borracha. Volta aí. Vou voltar. Lá vai, eu estou na 6. Não, eu estou na 5. Vamos lá, tem a caneta, vamos mudar de caneta para borracha. Não está mudando para borracha. Sim, porque eu não risquei, Aliete. Ah, burralda. Aqui. Então vamos aqui para outra. Onde foi que eu risquei? E da outra. Assim. Começa assim. No começo da 5. Pronto. Borracha. Então aqui, só por causa do acentinho, tá vendo? Então vamos agora botar o acento no lugar certo. Anafórica, catafórica. Pronto, essa anáfora, ela retoma. Essa catáfora, ela anuncia, catafórica. E tem a lexical. Na lexical eu tenho a hiponímia. O que é hiponímia? Tem a sinonímia também. A sinonímia é muito diferente da língua. Vou colocar essa aqui que é mais difícil. E tem a hiperonímia. Então, o que é hiponímia? Eu tomo uma palavra por outra palavra mais específica. Eu tomo a palavra invento por martelo, ferramenta por martelo. Então, fica invento, ferramenta, martelo. Então, martelo é hiponímia de ferramenta, que é hiponímia de invento. Invento é hiperonímia de ferramenta e ferramenta é hiperonímia de martelo, tá vendo? Então, a ferramenta que fica aqui no meio, entre invento e martelo, ela serve de hiponímia para invento e serve de hiperonímia para martelo. Então, é isso que você vai olhar. Hiper, mais abrangente. Hipo, mais específico. Então, é isso que eu vou olhar. Ele diz que é uma substituição diferente das demais, tá vendo? Então, eu vou olhar diferente. Vou primeiro identificar qual é a substituição que ele está fazendo, depois olhar qual é a diferente. O coronel tinha muito orgulho da farda, como ocorre com a grande maioria dos militares. Então, todo coronel é um militar, mas nem todo militar é um coronel. Então, o coronel faz parte do conjunto dos militares, aqui é o elemento. Então, aqui eu tenho o quê? Militar, ele retomou com a hiperonímia. Vou colocar hiper, tá vendo? Essa noite ele lampejou e trovejou muito, e os pobres cachorros, com medo desses fenômenos, latiram desesperadamente. Então, relampejou e trovejou, né? Está sendo retomado com fenômenos. Relampejar é um fenômeno, mas nem todo fenômeno é relampejar, é um relâmpago. Ah, então aqui eu tenho de novo o conjunto de fenômenos, dentro desse conjunto eu encontro relâmpago e trovão. E aqui são os elementos. Tem outra hiperonímia. Então, nem marco A, nem marco B. Subir e descer escadas, caminhar 1 hora por dia, foram exercícios recomendados pelo médico do idoso. Então, exercícios, ele está retomando subir e descer escadas, certo? Então, exercícios é o conjunto. E subir e descer escadas é o elemento. Porque subir e descer escada é exercício, mas nem todo exercício é subir e descer escada. Ah, então, de novo, eu tenho uma hiperonímia, então não marco. Os alunos pretendiam homenagear a professora, mas nem todos os alunos, eu só fui repetir aluno e aluno, tá vendo? Então não olho para isso não, só fui repetir. Concorda com a homenagem. Homenagear, concordo com a homenagem. Então aqui eu vou e faço a nominalização. Né? Só faço retomar com nominalização. Transformei o verbo em nome. Então aqui é diferente, marco letra D de dado. Porque aqui eu não fiz uma hiperonímia, porque a homenagear tem a mesma raiz de homenagem. Eu só fiz uma nominalização, transformei o verbo em substantivo. Ah, sim. E na letra E, Aliette, vamos lá.
Era muito simpático, característica que todos admiravam nele. Então, simpático é uma característica. Então, essa característica aqui é o conjunto, porque simpático é característica, mas nem toda característica é simpático. Então, eu tenho aqui de novo uma hiperonímia. Então, todas, com exceção da letra D, são hiperonímias, então marco a letra D de dado. E aí, gente, bora se manifestar. Sim, eu sim que é o quê? Na FGV é D, D. Então, concordo com o gabarito. Vamos para 6. Observe a tradução. O que é que ele quer? Trata-se, no caso, de uma narrativa de ficção científica. A característica desse gênero narrativo que se aplica em segmento textual. Vamos ver. Na origem, a casa tinha sido acoplada a um computador, como tantas outras, a um computador previsional encarregado de a fazer evoluir em função dos cálculos de probabilidade de que se alimentava a máquina. A eventualidade de um inverno frio fazia com que surgisse um engrossamento progressivo das paredes no isolamento reforçado. Uma dupla camada de telhas crescia lentamente sobre o teto. Uma lareira suplementar emergia do solo como um legume perfurando a terra de um jardim. Então, por que eles chamam isso aqui de narrativa? Porque primeiro acontece isso aqui, ela é acoplada ao computador. Depois, né? Quando chega o inverno, quanto? Tá vendo? Depois, aí surge um engrossamento progressivo das paredes. Logo após, uma dupla camada de telhas cresce lentamente sobre o teto, tá vendo? E depois surge uma lareira do solo, como um legume perfurando a terra de um jardim. Por isso que ele chama de narrativo, certo? E os verbos vocês vejam que tem, né, várias formas aí. Não é só um verbo no presente, nem nada. Olha, crescia, alimentava, tem mais aqui pretérito imperfeito, emergia, mas tinha sido, fora. Pronto. Aí vamos aqui o que ele quer. Localização em tempo futuro. Na origem, a casa tinha sido acoplada a um computador, com a toda no computador. Sim, porque imagina uma casa acoplada a um computador, é um tempo futuro. Imagine uma lareira suplementar emergindo do solo como legume perfurando a terra de um jardim. Isso é coisa de ficção científica. Então, é sim uma narrativa de ficção científica, que já está dizendo aqui, tá vendo? Então, é a localização em um tempo futuro. Que é visto como passado, sim, olha, tinha sido. Já aconteceu. Tinha sido. Olha aqui, ó. Alimentava, emergia, fazia, tudo no passado. Então, que é visto como passado a ponto de ser narrado. Sim. Então, você marca a letra A. Deu 6A, deu 6A. Por que não é B? Porque ele diz assim, olha, a narrativa que envolve um mundo cujos elementos são completamente desconhecidos. Não. Os elementos quais são? Lareira a gente conhece. Pelo menos de vista a gente conhece. Aqui em Natal não tem, porque a gente não tem condições climáticas de ter lareira, né? Mas olha, a gente sabe o que é casa, a gente sabe o que é computador, tá vendo? Máquina, a gente sabe o que é inverno, a gente sabe o que é parede, a gente sabe o que é telha, teto, estão vendo? Lareira, legume, terra e jardim. Então, não tem como marcar a letra B, que diz que cujos elementos dessa narrativa, desse mundo da narrativa, são completamente desconhecidos. Não, não tem como marcar a letra B. Vai ser letra A. C. A apresentação da visão pessimista, não, é até otimista. Uma casa desse jeito quem não quer. Então, de jeito nenhum é a letra C. Sugestão de tecnologia avançada é não criada pelos humanos, não diz isso aqui, não. Por ser superdotado, não diz isso o texto. Então, não marca a letra D. Narrativa em que o próprio narrador mostra desconhecimento da realidade narrada? Não, mostra. Tanto que ele já vai saber que essa lareira vai emergir do solo como legume perfurando a terra de um jardim. Então, por isso que não é a letra E. Concordo com o gabarito, letra A. Aí vamos para a 7. Diz assim. Lembrei da explicação na aula anterior. Algumas provas já pegam coisa das provas anteriores. Todas as frases abaixo foram iniciadas com vocábulo segundo, com noção de conformidade. Então, o que é? Aquela coisa do discurso, modalização em segundo, né? Segundo fulano, conforme segundo, é isso que ele está dizendo aí. Conforme fulano. Se eliminarmos da frase esse vocábulo, mantendo-se o sentido original, a única forma adequada. Isso é confuso. E tem uma bananinha aqui, que se ninguém prestar atenção, dança.
Segundo a FIFA, o jogador do Grêmio deve ser suspenso por 3 anos. Então, isso é uma regra da FIFA. Então, segundo a FIFA, na regra da FIFA, o jogador deve ser suspenso de acordo com a regra que ele transgrediu, das regras da FIFA, ele deve ser suspenso por 3 anos. Então, a FIFA manda que o jogador do Grêmio seja suspenso por 3 anos. Eu concordo. 7 é da letra A. Concordo. Mas olha aqui, vamos ver lá, porque que eu também marquei essa e fui-me embora, mas depois eu percebi quando eu vou, agora vamos ensinar, que eu fui, né? Eu vi outra coisa. Olha por quê. Segundo o regulamento do prédio, o morador que deixou o lixo no corredor deve ser multado. O regulamento do prédio comenta. Regulamento não comenta. Regulamento regula, ordena, dita, manda que. Então, por isso que não é a letra B, certo? Segundo o Denatran, ninguém pode dirigir sem carteira de habilitação. Isso é uma proibição. O Denatran instrui. Não é que ele esteja instruindo como obter essa carteira de habilitação, que é obrigatório. Não tem nada a ver com o que foi falado antes. Ele está dizendo que ninguém pode dirigir sem carteira. Mas ele não está instruindo como se obter a carteira de habilitação, não. E nem está dizendo que é obrigatória aqui, estão vendo? Por isso que você não marca a letra C. Ficou claro? Ficou. Segundo o edital do concurso, a prova tem a duração de 4 horas. O que é um edital? É uma coisa que regula. Se regula, é a lei daquele concurso, é a lei que aquela banca fez para aquele concurso. Então, se é lei, é ordem. Porque nem toda ordem é faça isso, faça aquilo. Não, ordena. Põe em ordem isso, dá ordem. Então, eu marcaria essa letra D também, não só a letra A. Marcaria a letra D também. Segundo o edital do concurso, a prova tem a duração de 4 horas. O edital do concurso ordena que a prova tenha a duração de 4 horas. É uma ordem que está lá no concurso. É tanto que isso aqui só vai mudar se houver um imprevisto. Mas é uma ordem. Toda ordem pode ter uma exceção, toda regra tem uma exceção. Mas se o edital, está lá no edital, é ordem do edital. Não ordem no sentido de estar mandando uma ordem para uma pessoa, não, de ordenar, de organizar. Então, nesse caso, eu marcaria também a letra D, e se alguém marcou, a gente entra com recurso para essa questão, tá certo? Mas essa olha, embora seja, parece que é a correta, olha, segundo o Serviço de Meteorologia, as chuvas não vão cair neste final de semana. O Serviço de Meteorologia preceitua que as chuvas não vão cair nesse final de semana. Qual é o erro, gente? Só aqui, ó, nesse para neste. Porque neste final é agora. Nesse final é aquele que ainda vem. Neste eu já estou vivendo o final de semana. Nesse não, nesse o final ainda vai chegar, estou no meio da semana. Então, só isso aqui. Por isso você não marca a letra E. Mas, se vocês quiserem, um recurso aí, recurso diante dessa questão aí, muito bem, Simara, pode fazer, vida 7, pode mandar pedir pelo grupo que eu faço e deixo lá no grupo e vocês modificam, copiam modificado, tá certo? Pode, porque um edital tem lá a ordem, como será o edital? A organização, ordem, organização, sim. Bora para 8. Observe a seguinte explicação retirada de uma gramática de língua portuguesa. Um adjetivo é uma das classes de palavras caracterizada por ser variável em gênero e número, determinante substantivo ou pronome substantivo, expressão de estado, característica, qualidade ou relação. Muito bem. Sobre esse pequeno texto explicativo, é correto afirmar que é o texto. O que é que ele quer com o texto? Aqui é uma definição de adjetivo, não é? O adjetivo é uma das classes de palavras. Então, essa classe de palavra que é o adjetivo, é caracterizada, né? Uma caracterizada por ser variável em gênero e número. O adjetivo varia para o feminino, gênero varia para o plural, número. Determinante do substantivo, tá vendo? Ainda continua a definição. Pronome substantivo, expressão de estado, característica. Pronto, é uma definição. É uma definição. Eu vou para baixo. Aí ele diz, a 8 é o quê que ele fala? Ele fala que é D. Vamos ver se eu concordei. Se estrutura a partir de uma pergunta explícita, não. Você vê logo que isso não é uma pergunta explícita, por isso que você elimina A. Comporta definições, não. Só dá uma definição, que é a definição de adjetivo, por isso que você elimina a letra B. Mostra muitos conectores lógicos que introduzem explicações, não. Isso é uma definição, ele não explica nada, só faz definir. Um adjetivo é uma das classes de palavras, aí vírgula, tá vendo? Cadê o conector? Caracterizada por ser variável gênero e número, vírgula. Determinante substantivo ou pronome substantivo, vírgula. Expressão de estado, característica, qualidade ou relação. Há poucos conectores.
E esses conectores não introduzem explicações. Eles ligam a palavra a outra, em gênero e número, também variável em gênero, porque quais são os conectores? Preposições, conjunções, alguns advérbios, alguns numerais. Então, está tudo ligando palavra. Nenhum introduz explicação. Por isso que não é letra C. Ele diz qual? Ele diz qual? Ele diz D. Ele diz essa D. Vamos ver por que ele diz essa D, se eu concordo. Mostra termos especializados? Sim. Palavra determinante, a palavra número, a palavra gênero, né? A palavra variável, a palavra substantivo, certo? Não explicados, não estão explicados. Em função de dirigir-se a leitores com certos conhecimentos. Sim, porque é uma gramática. Marco letra D. Tem alguma coisa a dizer dessa questão, Aleta? Bora olhar, Mostra comparações e esquemas que permitem visualizar a explicação de forma mais clara. Não é uma explicação, é uma definição. E nem está mostrando comparações aí, nem esquemas. Realmente concordo com o gabarito letra D de dado. Muito bem, vamos para a 9. Aí tem esse texto. Sobre a significação desse pequeno texto. Então, o que é que eu faço? Que eu não quero ler o texto todo. Eu vou para a letra A e vou procurar a resposta da letra A no texto. Sobre a significação desse pequeno texto, é correto afirmar que, segundo o texto, no fundo, todos, olha a generalização, escrevem pelo mesmo motivo, que é de tornarem-se ricos e célebres. Eu nem precisaria ir ao texto. Porque já tem gente que é rico e célebre. E só quer escrever porque quer escrever. Mas eu vou ao texto só para grifar lá e mostrar a vocês que essa letra A não está correta. Por que você escreve? A essa pergunta, Balzac respondeu, para ser rico e célebre. Outros responderão certamente porque é um ato necessário, a meu equilíbrio psíquico. Eu escreveria mesmo que eu não fosse publicado, tá vendo? Escreveria mesmo que eu não fosse publicado. Então, você já elimina a letra A. Não são todos, outros dirão, tá vendo? Então, você elimina a letra A. B. Em resumo, os escritores pretendem trazer felicidade aos homens, mesmo que não sejam publicados. Não. Como é que ele vai trazer felicidade aos homens se ele não for publicado? Porque os homens não vão saber do que ele publicou. Como é que os homens vão ser felizes e não vão ler o que eles publicaram porque eles não publicaram? Então, não tem nem lógica isso aqui. Se eles não publicarem o livro, como é que os homens vão ser felizes com os livros deles? Não tem como. O autor do texto responde à pergunta inicial. Tem uma pergunta inicial, lembra? Apoiada em sua experiência pessoal, destacando o poder da criação. Bora ver se ele usa o eu, a experiência dele, se ele está respondendo a pergunta inicial com a experiência dele, e se ele destaca o poder da criação. É só procurar agora no texto. Olha, procurar no texto. Por que você escreve? Essa pergunta Balzac respondeu. Para ser rico e célebre. Outros, aqui é Balzac ainda falando, tá vendo? Outros responderão certamente. Porque é um ato necessário a meu equilíbrio psíquico. Eu escreveria mesmo que não fosse publicado. Essas são o autor do texto dizendo agora, né? Que é esse cabo aqui. Francês Michel. Michel Tournier. No Libération. Tanto aqui. Essas são as duas respostas extremas. Eu direi quanto a mim para ser lido. Eu me considero como artesão em sua oficina. Está aqui o processo da criação. A perfeição desse objeto manufaturado, destinado a ser vendido, um livro. Um livro é uma criação que comporta um primeiro e um segundo grau. No primeiro, eu invento uma história e personagens. No segundo, o leitor se apoia no que eu inventei e persegue minha criação para torná-la sua. Já sei a resposta aqui. É esse C. Ele deu C do 9, esse é o 9? Esse é o 9. No 9 ele dá C, e eu concordo com ele. Sim, tá bem claro isso no texto. Na D diz, é uma experiência que requer dedicação e trabalho, sim, a fim de que o livro possa ser amplamente consumido, não por isso, tá vendo? Os autores criam histórias e personagens para que os leitores se sintam motivados a criar. Não, se apossar dessa história dele. Lembra que a gente leu? Está aqui, ó. Eu invento uma história e personagens. No segundo, o leitor se apoia no que inventei e persegue minha criação para torná-la sua e não para escrever outra história. Então, realmente, por isso que a gente não marca a letra E, e ele está certo, a FGV está certa, quando marca a letra C, não merece recurso. Vamos para 10. Um livro intitulado A Língua Portuguesa e o Modernismo traz algumas modificações ocorridas na norma culta de nossa língua na época moderna.
A opção abaixo, que mostra uma dessas modificações seguida de um exemplo que a comprove e ainda mais de forma adequada. Então, o que é que eu vou procurar? Uma modificação que ocorreu na língua e um exemplo dessa modificação de forma adequada. Bora procurar. O uso do pronome ele e ela como objeto direto em lugar de OA. Nós vimos que ele não chegaria a tempo. Não, eu não posso dizer nós vimos que o não chegaria a tempo, eu não posso dizer isso. Isso é um óbvio, não posso dizer. Então, se eu não posso dizer esse, não, nós vimos que o não chegaria a tempo, não está correta a comprovação. E isso aqui seria no caso de eu dizer assim, nós vimos ele, só, e paro aí. Nós vimos ele. Aí está errado, porque eu estou usando ele como objeto direto no lugar de ó, nós o vimos. Mas ele não colocou uma frase assim, colocou nós vimos que ele. Quem não chegaria a tempo? Ele, sujeito. Então esse ele aí é sujeito, não é objeto direto não. Por isso que não é a letra A, uma questão gramatical, né? Uso do pronome mim no lugar de eu. Para mim, vírgula. Ah, então não, aqui tá certo. Eu não podia dizer para eu aí. Para eu, trabalhar lá deve ser um sacrifício. Não. É para mim, na minha opinião, trabalhar lá deve ser um sacrifício. E quando eu digo para eu, sem a vírgula, para dizer que esse eu é sujeito de trabalhar, sem a vírgula. Para eu trabalhar lá deve ser um sacrifício. Quer dizer, eu vou trabalhar lá. E quando eu digo para mim, na minha opinião, não estou dizendo que eu vou trabalhar lá. Na minha opinião, trabalhar lá deve ser um sacrifício. Então, não é a B, não. O emprego do pronome oblíquo solto entre dois verbos. Está aqui o pronome oblíquo, estão aqui os dois verbos. Pronto, letra C. Por que, Eliette, isso? Porque ele não está preso a foi. Foi-se. Fica feio, foi-se. Como isso aqui é infinitivo, ficaria melhor. Ele foi pentear-se no espelho do banheiro, certo? Então, fica feio. Ele foi se pentear, foi-se. Ó, você diz foi-se, tá vendo? Então, fica feio. É melhor ele foi pentear-se no espelho do banheiro. Então, realmente é essa C. O pessoal usa assim. Ele deve se arrumar. Aí bota deve, depois se, depois arrumar. E não prende o se ao deve-se. Né? Então, realmente isso é moderno. Antigamente era sempre o pronome preso a um dos verbos por hífen. D, aí marco letra C. E na 10 ele deu letra C mesmo. Por que não é a D? Utilização do verbo ter em lugar de haver. Ele não havia mais o que fazer? Não, é tinha mesmo. Aqui é tinha mesmo, não posso botar havia não. Tinha no lugar de havia quando você diz assim, tinha muita gente na fila. Então, na forma culta seria havia muita gente na fila. Existia muita gente na fila. E não tinha. Antigamente não se usava, na norma culta, o verbo ter no lugar do verbo haver. Aí Drummond fez aquele poema que muita gente acha assim belíssimo, de uma profundidade psicológica, que é aquele tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. Jamais me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas, que tinha uma pedra no meio do caminho, no meu caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E esse poema caiu na minha prova de vestibular. Só porque foi Drummond que fez. Se fosse a Eliette que tivesse feito esse poema, o pessoal dizia assim, você é doida de pedra, é? Não diria nem de pedra. Eu diria, você é doida de pedra, é? Eu diria, não. Você faz geologia ou mineração lá no IFRN? Não. É do Lajeado de Soledade? É? Não, por que tanta pedra? Né? Mas foi Drummond. Então, é muita profundidade psicológica. Essa pedra é um obstáculo que estava no meio do caminho e eu sou obrigada a dizer isso nesse poema. Só porque eu quero passar um dia no concurso, né não? Então, realmente não é a D, não. Tira esse D. Uso da forma lhe em lugar de OA. Pode, eu lhe vi, em vez de eu a vi. Mas olha, por exemplo, que ele deu, eu lhe entreguei os livros, está correto. Eu entreguei os livros, objeto direto, a ele, ou a você, ou a ela, tá vendo? Ah, então esse aqui tá direto. Indireto e aqui direto. Esse aqui é o objeto indireto. Tá correto, então por isso que não é a letra. Haja pedra mesmo, viu? Né? Joga uma na cabeça do poeta. Aí pronto, letra C. Vamos para 11. Entre segmentos abaixo, aquele que se mostra bastante objetivo, sem pormenores inúteis, repetições desnecessárias ou redundâncias. Vamos ver.
cada candidato individualmente. Tá aqui. Se é cada candidato, esse individualmente não precisa, não é? Então, por isso que eu não marco a letra A. Ele quer que uma que não tenha essa repetição necessária ou por menor inútil, ou redundância. Então, a letra A tem. O governo deve devolver ao povo o valor do empréstimo temporário. Todo empréstimo é temporário. Tá vendo? Não tem empréstimo para sempre. É por um determinado período. Então, não marco a letra B. Ocorreu uma verdadeira balbúrdia. Ocorreu uma balbúrdia. Precisa saber se é verdadeira ou não tem uma balbúrdia mentirosa. Então, eu não marco letra C. Verdadeira balbúrdia. Na volta da guerra, os militares receberam amor e afeto. Afeto é amor, amor é afeto. Receberam amor, receberam afeto. Então, não marco a letra D, por causa de amor e afeto. Então, eu marco a letra E. A letra naquela 11, tu marcasse o quê? Marquei a letra E. Por quem? Porque não era A, nem B, nem C. Porque individualmente é cada. Não é? Empréstimo é temporário. Balbúrdia era verdadeira. E afeto é amor. Então, marquei a E. Os atletas ficaram desestimulados. Mas, como não tem um contexto, se você marcou uma errada, pode pedir que a gente faz recurso. Não há uma resposta correta. Por quê? Porque, olha só, os atletas ficaram desestimulados ao se depararem com a grande quantidade de obstáculos na pista. Se eles estão desestimulados, é óbvio que a quantidade era grande. Estão vendo? Não é não? Tu acha que um atleta vai ficar desestimulado com a pequena quantidade? Ele vai ficar estimulado, desestimulado. Ele vai se estimular se for pequena quantidade, uma quantidade normal, ele vai se estimular. Mas quando ele vê uma grande, ele vai se desestimular. Então, eu acho que tem uma repetição aqui desnecessária. Com a quantidade. Porque se eu disser, os atletas ficaram desestimulados ao se depararem com a quantidade de obstáculos, você já sabe que é grande. Porque nenhum atleta vai se desestimular se a quantidade for pequena, porque quando é pequena ele facilmente vai passar por cima delas. Aí, dona FGV, isso aqui também. Já pensou, você vai fazer uma prova, pensa nisso numa prova, pensa no concurso. Você vai fazer uma prova. E uma prova da FGV, esse tamborete. Aí você vai fazer a prova da FGV. Uma prova tem 10 questões e outra tem 20 questões, como aconteceu. Aqui são 20 questões. Creio que o do ensino médio vão ser 10. Creio, não sei. Não me lembro agora mais não. Aí, qual é que vai desestimular você? Aqui tem 20 questões. Principalmente sendo a FGV. Aí que desestimula mesmo. Aí os concursandos ficaram desestimulados ao se depararem com a grande quantidade de questões na prova. Não precisa. Basta dizer, os vestibulandos, os concursandos ficaram desestimulados ao se depararem com a quantidade de questões na prova. Por quê? Porque eram muitas questões, obviamente. Desestimula qualquer um. Tanto que 34% não apareceu. Tá vendo aí? Então, nesse caso, quer recurso, vai ter recurso, essa questãozinha aqui também, justamente por causa dessa resposta aqui. Eu não vejo atleta nenhum ficar estimulado quando se depara com, desestimulado quando se depara com pequena quantidade de obstáculos na pista. Isso não existe. Então, não precisava dizer desestimulados e dizer grande, certo? Então, merece recurso essa 11, ele deu na 11, deu letra E. Eu marcaria a letra E, sim, porque eliminaria as anteriores, então ficaria com a E. Mas essa E também tem repetição desnecessária. Pormenor inútil. Tem um pormenor inútil, não precisa grande. Basta dizer quantidade. Aí você já sabe que era grande. Bora para 12. A opção abaixo que está presente uma forma interrogativa indireta. Cuidado, viu? Porque quando eu for famosa e tiver escrito minha gramática, eu vou dizer que forma interrogativa direta tem que ser realmente uma forma interrogativa direta. Mas aqui assim, basta não saber é uma forma interrogativa indireta. Não. Por exemplo, eu quero saber onde anda meu pente. Ponto. Eu digo que isso é uma forma interrogativa indireta, porque eu digo, olha, eu quero saber onde anda meu ponto. Então, onde anda meu pente? Eu tiro eu quero saber, tá vendo? Onde anda meu pente? E transformo numa interrogativa direta. Mas a gramática não ensina assim. Interrogativa direta, basta não saber. Aí bota isso na cabeça, viu? Então vamos lá embaixo ver o que é que basta não saber.
A classe política declarou-se satisfeita, sabe de tudo. Os sindicatos e os representantes patronais retomaram, sabe de tudo, seus afazeres. As empresas de computação ainda não sabem. Estão vendo? Eu não diria que isso aqui é uma interrogativa indireta, não. Eu diria assim, as empresas de computação ainda querem saber quando vão instalar os novos computadores. Porque eu posso dizer, quando vão instalar os novos computadores? Transformando numa pergunta. Mas elas não sabem. Aqui é uma afirmativa, uma afirmação em forma de uma negação. As empresas de computação ainda não sabem quando vão instalar os novos computadores. Como elas não sabem de alguma coisa, você diz que isso é interrogativa indireta, certo? Então, marca a letra C. E foi o que a FGV colocou. Infelizmente, não fiz essa prova, embora achei ela muito boa, mas com alguns recursos de questões. Não saiu tão ruim, não. Essa prova saiu, algumas questões foram objetivas, mas como sempre, né, FGV, tem que se esperar isso. Por que todos os adolescentes parecem inventar o mundo de novo? Tá aqui, então não pode ser interrogativa de indireta se tem aqui o pronome interrogativo. E todos sabem, tá vendo? Todos sabem, então não pode ser interrogativa, porque na interrogativa as pessoas não sabem. Então, por isso que você marca a letra C. 13. A frase abaixo que apresenta a relação lógica. Eu acho que eu discordei dessa também. 13. O que é uma relação lógica? Eu acho, não me lembro mais não. O que é uma relação lógica? Algo que tem uma relação que ninguém pode negar. É lógico. Vamos lá, é evidente. A audição está para som, como o paladar está para a língua. Não, porque aqui, olha, é o elemento com o qual eu pego o paladar. Tá vendo o elemento? E o som não é o elemento com o qual eu pego a audição, não. Aqui seria ouvido, se a relação for lógica, aqui seria ouvido. A audição está para o ouvido, assim como o paladar está para a língua. Mas ele botou o som, tá vendo? Não, a audição capta o som. A não ser que tivesse mudado, em vez de ouvido aqui, a audição está para som, como o paladar está para gosto. Tá vendo? Aí sim. Gosto, som com som, e ouvido com audição. Então, a audição está para o ouvido. O ouvido capta o sentido da audição. Como o paladar está para a língua, porque a língua capta o paladar. Mas se ele diz a audição está para o som, o que é captado pela audição é o som. O que é captado pelo paladar é o gosto. Então, isso aqui não está lógico, não. Certo? Porque ele mistura aqui o que é captado com o captor. Então, não. Letra A, não. O livro está para a capa como travesseiro. Sim, discordei. Por que discordei disso? Porque ele marca a letra B. 13 ele marca a letra B. 13 ele marca a letra B. Por que eu marcaria a letra B? Porque dos outros eu discordo, mas vamos esperar. Por que eu discordo desse? Eu concordo com álcool, está para alcoolismo. Então, aqui é o objeto, que é a droga, e aqui é o nome do vício. Alcoolismo, álcool. Então, traficante não é o nome do vício de quem se droga. Não. Como a droga está para drogadição. Quem se droga é o drogadito. E o ato de se drogar é drogadição. Quase que eu não digo. Drogadição, tá vendo? Então, para ser lógico, teria assim, ó. Álcool está para alcoolismo, como droga está para drogadição. Tecido está para desbotar, como o papel está para rasgar. Realmente eu também não concordo, não. Porque o tecido, com o tempo, desbota. Mas o papel, às vezes, nem com o tempo rasga, né? Porque aquele papel guardado em museu, eles guardam e ele não se rasga, não é para se rasgar, né? Então, realmente, eu não marcaria a letra D, nem marcaria a letra C, nem marcaria a letra A. E nem marcaria a letra E. Mestre é aquele que ensina, discípulo é aquele que aprende, professor é aquele que ensina, então aluno, aqui seria aluno. Como o professor está para aluno. Mas aqui, por que você discorda então da B, Aliette? Porque existem dois tipos de capa. E ele não botou aí o contexto. Tem a capa do livro, que faz parte do livro, já vem com o livro da editora, é a capa do livro. E tem capa do livro, que é aquela que você bota na capa do livro. É uma capa da capa. É aquilo que protege. Você pega, eu me lembro, quando eu estudava,
no ensino médio e no ensino fundamental, que na minha época era primário, ginasial, e o ensino médio para mim foi o científico, papai comprava folha de papel madeira e a gente encapava, olhe, encapava os livros, botava capa, capa de livro, certo? Mas a fronha, ela não faz parte do travesseiro, não. Ela é uma proteção do travesseiro. Então aqui eu tenho um duplo sentido. Isso aqui está ambíguo. Ele está falando de capa proteção ou de capa que faz parte do livro? Porque ele está falando de capa que faz parte do livro, não é lógica. E como é que eu vou saber do que ele está falando? Por que, Aliette? Porque não tem aqui um texto para saber se essa capa está dando sentido da proteção ou se é a capa que faz parte. Você vai encontrar o comentário na capa do livro. Então, é naquilo que faz parte do livro. Tire essa capa que ela já está velha. A capa que protege, como a capa de chuva. Aquilo que protege da chuva. Estão entendendo? Então, nesse caso aí, a capa da cadeira. Né? Então, realmente, a FGV não pensa nisso. Aí bota a frase solta. E aqui pode, viu? Palavra como seria como ação de comparação. Sim, o livro está para a capa, como o travesseiro está para a fronha. Se essa capa for proteção do livro, existe essa relação lógica. O travesseiro funciona como um elemento protegido pela fronha. E o livro funciona como elemento protegido pela capa. Mas que capa que ele é protegido? Por aquela capa que você bota no livro. E não pela própria capa dele. Né? Porque tem a capa da capa. Então, sinceramente, eu marcaria B porque nas outras eu eliminaria, mas se alguém errou essa daí, bora fazer um recurso, é capaz dela não aceitar, mas bora fazer, a gente tenta. Por quê? Porque não botou realmente aqui um texto para eu saber que essa capa aqui é a capa que pertence ao livro, certo? Que protege o livro, porque assim eu tenho duas capas de proteção. Não é a parte do livro. Inclusive, você escreve um comentário, às vezes vê um comentário sobre o livro, na capa do livro e tem contracapa. Capa e contracapa. É parte do livro, certo? Bora lá. 14. O gerente da empresa comentou que com a futura chegada dos bombeiros, o incêndio seria controlado e a produção poderia ser entregue dentro do prazo. Argumentação. Ele diz que a produção, tá aqui, tá vendo? Vai ser entregue dentro do prazo. Isso aqui é a tese. Aí ele argumenta com a futura chegada dos bombeiros e com o controle do incêndio. E a produção vai ser entregue dentro do prazo. Qual é o problema? Ora, como é que ele sabe se o bombeiro vai chegar a tempo de controlar o incêndio e assim a produção poder ser entregue dentro do prazo? Esse é o problema. Futura chegada, os bombeiros não chegaram ainda. Futura chegada dos bombeiros. Então, se o bombeiro atrasa, se for aqui em Natal, não vai se entregue no prazo. Que bombeiro e policial aqui não chega, não. Desculpem os policiais, mas realmente, uma vez, olha, só para dar um exemplo, uma vez na minha casa o botijão fez um barulhão assim, tss, e eu comecei a escutar, estava no meu quarto, escutei o barulho, tss. Aí eu desci, quando fui olhar, a cozinha estava cheia assim daquela nuvenzinha branca, então eu tirei minhas filhas de dentro de casa, disse elas que não ligassem celular, porque o celular tem uma faísquinha, né, que às vezes pode posto de gasolina, e nem acendessem luzes, porque também poderia causar. E a gente saiu de casa e eu liguei para os bombeiros, saímos com celulares, ficamos na frente da nossa casa de madrugada, ligamos para o bombeiro. Ele demorou mais de 2 horas para chegar. Ali tinha explodido, tinha tudo, o bicho simplesmente esvaziou, se esvaziando lá na cozinha, a cozinha se enchendo, a casa se enchendo, e a gente ficou no jardim para não aspirar, né, o ar que tinha o gás. E eles demoraram 2 horas. E geralmente é assim, se você quer que chegue rápido, o policial chegue rápido, desculpa aí, policial, mas é verdade, viu? De alguns, não consideram daí. Por quê? Porque se você quiser que chegue rápido na sua casa, liga assim, olha, acabei de matar um ladrão que entrou na minha casa. No instante chega a polícia, chega repórter, chega direitos humanos, chega todo mundo junto. E você no instante é atendido. Mas se você disser, tem um ladrão entrando na minha casa, onde é que a senhora mora? Qual é o CEP? A senhora tem certeza? Aí vai olhar se isso não é um trote. Aí vai olhar não sei o que lá. Aí demora, tá vendo? Então, tá aí. O erro dele é dizer
garantir que a produção vai ser entregue quando ele não sabe se os bombeiros vão chegar em tempo de controlar o incêndio. Pronto, aí eu desço e digo, a fuga do assunto... Não fugiu não. Aí Solange está dizendo que eu também cobria todos os livros. Sim, capava, não é? A palavra como seria ação de comparação? Sim, Simara. E eu também capava os livros, tá vendo? Cobrir os livros era encapar o livro, botar capa no livro. A fuga do assunto não é fuga do assunto, ele não fugiu, tá falando ainda do incêndio, da decorrência do incêndio. Generalização excessiva? Não. Tá generalizando, não. Porque às vezes os incêndios conseguem sim ser apagados a tempo. Tem um texto que relata esse episódio. Ah, tá vendo? Um argumento autoritário, já que ele sozinho decide o que fazer com a produção? Não. Ele vai fazer de acordo com os bombeiros. A apresentação de uma possibilidade. Sim, a apresentação de uma possibilidade, com certeza. Ele está dando a certeza que a produção vai ser entregue quando não sabe se, olha, futura chegada, se os bombeiros vão chegar a ponto de controlar o incêndio. Então, letra D de dado. Aí a 14 eles colocam D de dado, concordo. Porque na letra E, estabelecimento de uma relação equivocada entre causa e efeito. Não tem causa e efeito aqui não. Realmente o efeito seria a produção, né? E a causa seria o controle do incêndio, mas isso não existe uma relação equivocada, não. Só que ele garante uma coisa quando a causa não é uma causa garantida, é uma suposição, certo? Muito bem, vamos para 15. Entre as opções abaixo, há um termo destacado cujo referente se encontra após a sua enunciação. A catáfora, tá vendo? O referente se encontra após a sua enunciação, exemplificando que se chama de catáfora, a opção. Então, eu vou procurar isso. Primeiro, eu uso a coesão pronominal ou lexical e depois é que eu cito do que eu estou falando. Vamos atrás, bora. Todos aqueles que os citam, olha o pronome aqui, outro pronome aqui, tá vendo? Boa noite, Diogo. Todos aqueles que os citam são admiradores dos ministros. Sim, todas as pessoas que citam os ministros são admiradores dos ministros. Tá aí a catáfora. Anuncia aqui, ó, o que eu vou dizer, vem antes. E aqui eu digo, quem são esses os? Quem citam quem? Cita os ministros. Aqueles citam os ministros são admiradores dos ministros. Marco letra A, com toda certeza, da minha alma, porque é uma catáfora. Por que não é a B? O quadro, ele foi adquirido ontem. Quem é ele? O quadro. Quem é o quadro? Ele. Não, isso aqui é uma anáfora, o pronome é anafórico. Choveu muito e isso não surpreende mais. O que é isso? Chover muito. Outra anáfora. E isso retoma, chover muito, ele retoma quadro. Não viu o buraco onde caíram os óculos. Os óculos caíram onde? No buraco. Onde é o buraco? Então, o pronominal também, outra anáfora. A semana em que ele chegou, está aqui o relativo em que? Retoma a semana. Então, é outra anáfora. Então, realmente, letra A, e ela mandou assinalar a letra A. Correto. Vamos para 16. No romance Dom Casmurro, o narrador faz a descrição do personagem do seguinte modo. Que ele quer. A descrição desse personagem tem base. Vamos ver qual é a base da descrição. Levantou-se para ir buscar o gamão que estava no interior da casa. Cozi-me, então foi alguém que se levantou e o caba se cozeu, tá vendo? Cozi-me muito a parede e viu o caba passar com suas calças brancas engomadas. Cara cuidadoso, tá vendo? Presilhas, coisa que nem todo mundo usava. É aquele que prende a calça, né? Rodaque, uau, o caba se veste bem, porque rodaque era uma capa. Isso aqui é do tempo do realismo, como as pessoas se vestiam, tá vendo? E gravata de mola. Foi dos últimos que usaram presilhas no Rio de Janeiro, tá vendo? Ele é um cara que não se importa muito com o que está sendo usado, porque ele foi dos últimos que usaram. E talvez neste mundo trazia as calças curtas para que ele ficassem bem esticadas. Gosta de boa aparência. A gravata de cetim preto com arco de aço por dentro imobilizava-lhe o pescoço. Gosta de coisas austeras. Era, então, moda. Muito bem. Então, olha, ele coloca aqui um gosto individual do cara, foi usar presilha, um dos últimos a usar presilha, tanto no Rio de Janeiro quanto talvez no mundo. Mostra aqui, né, que ele é austero, o arco por dentro, imobilizando o pescoço dele, mas mostra que ele gosta de se vestir bem. Ó, aqui era moda, isso aqui era moda. E aí mostra agora o físico, era magro, chupado, com o princípio de calva, pouco cabelo,
e teria seus 55 anos. Base. Ele se baseia em quê para fazer a descrição? Olha, tem base. Se baseia em quê para fazer a descrição? Se baseia em costumes, né? Se baseia na aparência dele, que é ele que escolhe usar esse arco que imobiliza o pescoço, e na aparência dele, na aparência que é justamente a roupa, e depois na aparência dele, que é meio calvo, magro, chupado, e 55 anos, né? E na aparência física, o corpo dele, não mais a roupa, na aparência física. Ah, então pronto. Se tem costume, costume é psicológico. É uma escolha dele usar presilha quando as pessoas não estão mais rodando, usando. É a escolha dele, né? Calça branca. Foi escolha dele trazer calça curta para que ele ficasse bem esticado. Os costumes é a psicologia, ou cultura, né? A aparência da roupa, ele gosta de roupa chique, outra coisa psicológica, né? E a aparência física. Muito bem, sabendo disso, vou para cá. Predominantemente física? Não. Olha que física é só a partir daqui, ó, tá vendo? Só a partir daqui que vem física. Predominantemente psicológica? Não. Psicológica nos costumes, mas estão tudo misturados aqui os costumes. Vamos para o predominante? Predominantemente sociológica com traços físicos? Não, porque essa escolha dele na roupa chique, esse negócio de já mostra psicológica. Então, não. Então, fica entre C e D. Sociológica explorando sua atividade profissional? Não, não diz aqui a profissão dele. Elimino C e marco letra D de dado. É física, tá aqui, mago chupado com princípio de calva, teria seus 55 anos. É psicológica nas escolhas, ele não se importa em ser um dos últimos a usar presilhas, ou talvez até no mundo, não só no Rio de Janeiro. A escolha dele em trazer as calças curtas para que ele ficasse bem esticada, tá vendo? E ainda as calças brancas engomadas e usar isso tudo, presilha, rodaque, gravata de mola. Então, física, psicológica pelas escolhas e sociológica que mostra que ele era um cara bem socialmente falando, economicamente falando, porque ele usa essa roupa cara, rodaque, gravata de mola, né? Presilha, é isso? E a gravata é de cetim preto com um arco de aço por dentro, tá vendo? Imobilizando o pescoço. Olha, era moda. Ele segue moda, ele é socialmente bem colocado. Então, letra D de dado. Aí vamos para 17. Vamos para 17. Todos os pensamentos abaixo trazem orações adjetivas destacadas. Então, não vou me importar em ver as orações, certo? Já sei que são adjetivas. A opção em que essa oração foi substituída por um adjetivo. Ah, você é falante da língua. Dá para fazer essa. Então, vamos fazer, embora. Uma ideia medíocre. Aí você só olha para cá, ó. Que desperta entusiasmo. É isso que ele quer. Que você diga que isso aqui é motivador. Então, algo que desperta entusiasmo motivador marco letra A. E vou-me embora. Mas por que não é a B, Aliette? Bora lá. Que não possuem. O que não possuir é encarecer? Não. Que não possuem, não é encarecer. Encarecer é tornar mais caro. Não é não possuir. Então, não é a B, tá vendo? Por isso que você marcou a A. E já foi-se embora. Tá lá atrás de Cíntia já. A única coisa que vem sem esforço. O que é que vem sem esforço? O que é o que vem sem esforço? Inevitável? Não, inevitável é aquele que não se evita. Não se pode evitar. Então, por isso que não marca a letra C. Há mais pessoas que desistem. Pessoas que desistem são pessoas desestimuladas? São. E aí? Qual é que ela dá? 17. A 17 ela dá a letra A. Mas o que é? Pessoas que desistem não são pessoas desestimuladas? São. E aí, quando você vai olhar o resto, tá vendo? Ele quer o quê? Um adjetivo de forma adequada. Se você desiste das coisas, tá vendo que pessoas que fracassam, há mais pessoas que desistem. Essas pessoas que desistem são pessoas desestimuladas. Desistem, desestimulada. Não são estimuladas a irem mais para frente. Então, ó, duas respostas. Isso é de quê? Isso é da tamburete, FGV. Mas olha, em quem não confia em ninguém, quem não confia em ninguém não é confiante, é desconfiados. Mas pessoas desistem, são desestimuladas. Então, pode dizer assim, ó, há mais pessoas desestimuladas, porque elas desistem. Agora, a comparação é aquele que foi feia, do que pessoas que fracassam.
Porque se elas desistem, elas fracassaram realmente. A comparação é que foi feia, mas ele não quer que eu olhe a comparação, ele quer que eu olhe a oração adjetiva. Se você pegar, que desistem, use um sinônimo para que desiste, só uma palavra. Pessoas que desistem, pessoas desestimuladas. É. E ela marca e que desperta entusiasmo, motivadora. Então, tanto é A quanto é D. Estão ouvindo aí, gente? Vocês concordam comigo? Vocês não dizem nada. Me sinto quando estou dando aula para vocês, porque vocês não dizem nada. Não, Liette, olhe bem assim, se realmente é, blá, blá, blá. Olha aí, gente. Então, é que desistem pessoas desestimuladas. Eu não vejo outra palavra. Há mais pessoas desistentes do que pessoas fracassadas? Desistentes? Desistente também. Se é uma pessoa desistente, é uma pessoa desestimulada. Desistiu, está desestimulada. Eu creio que sim. Essa letra D está correta. Se alguém errou, tudo bem, a gente faz o recurso. Iria na letra A. Porque a primeira, Simara, ou porque você discorda que as pessoas que desistem é desestimulada. Bora lá, diga aí. Por aí, vocês aí que estão presentes, vamos ver. Vamos nos manifestar. Vamos para 18. Uma das estratégias de diminuir o ser humano é usar para ele vocábulos empregados somente ou também para coisas. Reificação. A frase abaixo em que foi empregado esse processo é: apesar de craque em alguns jogos, Pelé parecia desligado. Olha, eu não concordo muito com isso, mas eu marcaria porque as outras não dão certo. Porque as pessoas usam isso aqui numa linguagem técnica. Crianças desligadas, desatentas. A pessoa usa muito isso aqui sem querer reificar a pessoa. Não tem entendido isso aqui, olha. Diminuir o ser humano. Quando eu digo que alguém é desligado, eu não quero diminuir o ser humano, não. Então, se eu disser, olha, você está muito desligado com a criatura. Eu não estou querendo diminuí-lo, não. E realmente a gente usa essa palavra sem querer reificar a pessoa com quem a gente fala, não. Mas aí, ó, nem toda pessoa domina os nervos, não tem nada de reificação. Os professores não perdem a paciência facilmente, não tem nada de reificação. Havia grande quantidade de pessoas na festa, também não tem nada. Os artistas prometeram fazer um bom show, também não tem nada. Por isso que eu marcaria a letra A. Mas eu não concordo, isso aí eu não iria anular nem nada, mas eu não concordo. Não. Por que eu não concordo? Porque ele diz aqui, olha, diminuir o ser humano. E em textos científicos se usa. Em textos de psicopedagogia, de psicologia de pedagogia, se usa o aluno desligado. E a intenção do autor, quando ele faz o texto, ele diz que o aluno é desligado, que é uma pessoa muito desligada ou desatenta, não é uma estratégia de diminuir o ser humano, não. É isso que às vezes a FGV faz, ela escreve uma coisa que leva você a pensar diferente dela na hora. Aí você só sabe que ela quer que você marque letra A porque as demais não são reificações, entendeu? Não mostrar que fui desestimulada. Porque nem sempre o fracasso mostra derrota. Não, assim, Mara, olha que ele não fala nada em fracasso, não. Ele não quer que fracasse, não, tá vendo? A comparação dele que foi ruim. Ele quer aqui, que desistem. O que é equivalente a que desistem? Tá vendo? Se nós concurseiros desistir para papapá, pois o fracasso e... Não, porque é isso que você... O que ele faz é uma comparação errada. Há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Porque às vezes desistir, você está desestimulado por alguma coisa, o que era seu estímulo saiu. Da psicologia é isso. Você estava estimulada por quê? Porque você estava, vamos dizer assim, fazendo um curso. Aí você desistiu do concurso porque você não pôde mais terminar o seu curso. Então, qual era o seu estímulo? Era fazer o curso. No momento que você não faz mais a prova do concurso porque você perdeu o seu estímulo, que era fazer o curso, você foi desestimulada, então você desistiu. Então, você desiste porque é desestimulada. Então, quem desiste é desestimulada. Ela não tem mais estímulo, certo? Então, ela não tem mais estímulo. É isso aqui, que desistem, toda pessoa que desiste, ela perde o estímulo. Não tem pessoa estimulada que desista. Se ela está estimulada, ela vai à frente. Ora, vamos fazer o seguinte. Eu sou estimulada a quê? Eu sou estimulada a dormir. Ai, a melhor coisa do mundo é dormir. Então, eu sou estimulada a dormir, embora eu não durma muito bem. Qual é o meu estímulo de dormir? Porque eu gosto de dormir. Então, no dia que eu não gostar mais
de dormir, eu perdi o meu estímulo, que é o gosto pelo sono. Então, no momento que eu perco o meu estímulo, que é o gosto pelo sono, eu estou desestimulada. Você só desiste quando você perde o seu estímulo. O que é o seu estímulo? É o seu bem-estar. O que é o seu estímulo? É você ter dinheiro para fazer um curso. Qual é o seu estímulo? É você estar sabendo da matéria. Aí, quando você vê que você não sabe da matéria, você não faz o concurso. Então, você se desestimulou. Por quê? Porque faltou o conhecimento da matéria. Não tem para onde. Só desiste se for desestimulada de alguma coisa, se faltar o estímulo para alguma coisa. Eu creio. Então, dá para fazer um recurso sim, se alguém marcou a letra D. Que eu acho que o pessoal não marcou muito a letra D, porque assim que leu a já viu que era A. Acabou-se. Aí, quando chegou na D, nem viu nada. Mas a D, sim. Quem desiste é uma pessoa desestimulada. Não é a mesma, não é a mesma, não é o mesmo radical, não. Né? Aqui vem de estímulo, aqui não vem de estímulo. Desistir não vem de estímulo. Mas eu só vou à frente quando eu tenho estímulo. Quando eu não vou à frente é porque me faltou um estímulo. Então, eu estou desestimulada. Tem esse raciocínio aí. E se alguém quiser, marcou a letra D, pode mandar que a gente faz recurso. 18 a gente já explicou, olha, outra coisa aqui que eu marcaria A, porque eu sei que ele quer que eu marque letra A, porque das outras não aparece reificação, mas eu não vejo você reificar alguém, você querer diminuir alguém dizendo que ele é desligado. Você até está estimulando a pessoa, né, a ser mais atento. Não se desligue disso. Não se desligue da empresa. A gente diz isso, não se desligue da empresa, isso não é reificar. O verbo desligar, porque se você desligar o que está ligado à tomada, uma coisa assim. Não, eu não vejo isso como diminuir o ser humano, não. É, às vezes, o que que eu acho essa FGV? Ela usa determinadas expressões que ela vai se lasca, né? Porque não deveria usar essa expressão, não, que aí vai confundir o concursando. Só não confundir aqui, porque a gente só marca a letra A mesmo. 19. Todas as frases abaixo trazem metáforas ou comparações. Já está dizendo. Metáfora ou comparação. O que é metáfora? É uma comparação sem que eu use a conjunção comparativa. E na comparação eu uso a conjunção comparativa, o conector comparativo. A opção em que o motivo da comparação está identificado de forma adequada. Vou ver o motivo da comparação, para ver. Meu pai sempre trabalha... 5. Já disse a resposta daquela aqui? 18. Já disse, é. Tá ok. Vamos para 19. Aí ele diz aqui, né? Meu pai sempre trabalhou como escravo, com baixo salário. Não, porque senão quase todo mundo do Brasil é escravo, trabalha como escravo. Porque o salário mínimo daqui é muito mínimo. Então, realmente, não é letra A, não. Não é o motivo que é o salário baixo, não. Trabalhar como escravo é você trabalhar demais, horas demais. Não é bem relacionado a salário. É a forma de trabalho, trabalho escravo, a forma, e também não é o horário do trabalho, mais de 8 horas por dia. O carro passou pela avenida como um foguete. Quando a gente diz que passou pela avenida como foguete, passou muito rápido. Não é soltando fogo pelo cano traseiro. Não, embora o foguete solte fogo, mas não é essa comparação, porque quando você diz que o carro passa pela avenida como um foguete, é porque ele passou rápido. O menino declarou que a avó parecia uma bruxa. Então, quando o menino diz que a avó é uma bruxa, não é porque ela anda com a vassoura, não. Senão, quase toda mulher, dona de casa, é bruxa. Porque anda com a vassoura. É se voasse. Se ela voava com uma vassoura, aí sim é uma bruxa. Então, realmente não é a letra C. Em sala de aula, meu professor de história parecia uma biblioteca. Carregava muitos livros consigo. Sim, uma biblioteca tem muitos livros. Então, marco letra D de dado. E vou olhar na 19, que foi que ele marcou, D de dado. Tá o correto. Porque não é a E. A sala de jantar dos meus avós era tal qual um museu, cheia de coisas velhas. Sim, museu tem coisa velha, mal cuidado. Não. Os museus, eles cuidam de suas coisas, bem cuidadas. Então, não é mal cuidadas. Por isso que não é a letra E, e sim a letra D de dado. Bora lá para a próxima. Discordo, eu discordei quando eu vi o gabarito, ela dá na 20, letra E. Já vou marcar. Vou dizer por quê. Por que que eu marcaria a letra E? Porque ela eliminaria A, B, C e D e só ficaria com a E. Mas que eu não concordo. Vamos dizer por quê.
Por que eliminaria a letra A? Porque diz assim, ó, estudar latim é como colocar as palavras para fazer ginástica. As palavras que vão fazer ginástica. As palavras para fazer ginástica são as palavras que vão fazer ginástica. E eu vou ver essa ginástica feita pelas palavras. O estudo de latim é hoje uma tarefa inútil? Não, pois os estudos históricos perderam o valor. Que conversa! Nada disso. Vai fazer letras para você ver. O conhecimento do latim melhora a qualidade redacional? Não. Não melhora a qualidade redacional dos seus textos, não. Porque tem gente que tem realmente muita qualidade no texto e não é porque ele saiba latim, não. Isso aqui não tem nada a ver com as palavras para fazer ginástica. Estudar latim é como colocar as palavras para fazer ginástica. Não tem nada a ver com melhorar a qualidade dos nossos textos. Por isso que eu não marco letra B. Estudar a língua latina faz com que se acrescentem muitos novos vocábulos ao dicionário. Não tem nada a ver de como colocar as palavras para fazer ginástica. Não. E você estudar latim, a língua, não faz com que você acrescente muitos novos vocábulos ao dicionário, não. Faz com que você entenda o significado daqueles outros vocábulos que você não entendia. O aprendizado da língua latina é indispensável para o conhecimento do nosso próprio idioma? Não, é tanta gente que não sabe o que é latim e conhece o nosso próprio idioma. Não é realmente isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que estudar latim é como colocar as palavras para fazer ginástica. As palavras se movimentam, tá vendo? Então também não é a letra D. Então, ali naquela 20 tu marcaste o quê? Marquei E. Por quê? Porque nem A, nem B, nem C, nem D. Mas por que é? Não sei. Porque é o que ele diz. Estudar latim faz com que aprofundemos o conhecimento das palavras. Gente, então somos nós que estamos fazendo ginástica intelectual. E aqui no texto que ele colocou, no enunciado, estudar latim é como colocar as palavras para fazer ginástica. São as palavras que fazem ginástica. Aqui somos nós que fazemos ginásticas com o nosso conhecimento das palavras. Nós estamos aqui na cabeça, né? Aprofundando o conhecimento, então nós estamos fazendo a ginástica e não as palavras. Entenderam isso? Então, nesse caso, não concordo com essa letra não, embora eu marcasse. Porque eu estudando latim, então eu estou aprofundando o conhecimento das palavras. Então, isso aqui não tem nada a ver com colocar as palavras para fazer ginástica. Agora, se eu dissesse que estudar latim faz com que as palavras se aprofundem, se movimentem umas nas outras, aí tudo bem, porque, por exemplo, você tem pôr, aí você não entende o verbo pôr, aí você sabe que o verbo pôr vem do ponere, no latim, aí você sabe que ponere, é por isso que você diz pomos, aí por isso que você diz pondes, aí por isso que você diz ponho, tá vendo? O nasal de ponere, tá vendo aí? O ponere, não me lembro mais a pronúncia correta. Então, isso aqui, as palavras estão fazendo ginástica. Elas estão fazendo ginástica. Porque, ó, aqui ela tem essa forma, aqui ela passa para outra forma, parece que ela está caminhando, tá vendo? Ela evolui no tempo. Era pon, assim, ó, ponere, e hoje é pô. Ela evoluiu, tá vendo? A ginástica que ela fez ficou magrinha. Aí, ó, isso ela tem como colocar as palavras para fazer ginástica. Mas eu aqui estou me aprofundando no conhecimento das palavras, sim, mas elas aqui estão fazendo ginástica. Então, ele queria uma frase que colocasse isso aqui. Significa o quê? Quando estudar latim é como colocar as palavras para fazer ginástica. Que as palavras evoluem no tempo, tomando outras formas. A ginástica faz isso, faz você tomar outras formas. Você se movimentar. Então, não tem nada a ver com o meu aprofundamento no conhecimento das palavras, não. Eu discordo disso. Se alguém marcou outra coisa aí, a gente vai entrar também com recurso, porque esse tamborete merece isso mesmo.